Quais são as principais preocupações que um morador ou um condomínio deve ter em relação às obras do metrô? Que tipo de interferência esta obra pode causar no dia a dia das pessoas? Algumas interferências significativas no solo, propriamente dito, não é? Que podem ser tomadas as devidas precauções para que isso não aconteça. Portanto, aí depende do tipo de obra que você tem. Normalmente as que causam mais impacto visual acabam sendo sempre as grandes escavações, que são, por exemplo, as estações do metrô. Aí você tem que dizer, o metrô tem duas partes específicas. Tem a parte dos túneis, que normalmente são escavados pelo tatuzão, que progridem por baixo da cidade, a uns 20, 30, 40 metros de profundidade, e a gente não sabe. Teoricamente não sabe, não tem essa vibração, não percebe isso. Não percebe isso, não é? Mas ele está ali, para vocês entenderem, existem dois tatuzões neste momento em São Paulo, na linha 6. Um, neste momento, se não estou em erro, já passou a estação de Perdizes na Sumaré e vai sentido à PUC. E o outro, sentido centro de São Paulo, não é? É o Tatuzão Sul, se não estou em erro. E depois tem o Tatuzão Norte, que é o que saiu ali da freguesia do O e está sentido Brasilândia. Portanto, na mesma linha? Na mesma linha, só que eles estão sentidos, tipo, a marginal meio que é uma separação. Porque do norte, na região norte, é um solo mais rochoso, portanto o Tatuzão tem uma configuração de uma maneira, não é? A forma como ele perfura, os bits dele são diferentes. E para lá, do sentido da marginal para cá, para o centro, é o tipo de solo, portanto eles adaptam e é mais rápido, não é? Portanto você tem os dois. Portanto, aí você tem a parte dos túneis e você tem a parte das estações. No caso das estações, que é o que causa mais impacto, porque normalmente estamos a falar de estações ou poços. Normalmente as estações podem ser retangulares, quadrangulares, e os poços são uns grandes poços circulares, similares àquele que foi feito naquela estação da Marginal que teve o acidente, que foi a estação de Pinheiros, que é talvez uma das mais profundas de São Paulo. Agora com a linha 6 vai ter uma mais profunda. Portanto, são escavações bem profundas, estamos a falar de 30 a 40 metros. Portanto, eu falo, por exemplo, a minha, na frente da minha casa, são cerca de 30 metros de escavação. E aí o que é que pode acontecer? Você tem são 30 metros de escavação com quase 100 e poucos metros de largo, e quando nós estamos a fazer essa escavação, o solo pode deformar e isso pode afetar as estruturas vizinhas. Obviamente que quando isso é projetado projetado de uma determinada maneira para que isso não afete a estrutura. Os cálculos são feitos para que não afete de maneira significativa ou afete minimamente de maneira a não causar patologias. Por isso é que depois também entra a parte que eu sou especializado, que é o monitoramento. O que é que acontece? Eu estou a fazer este projeto, eu tenho as minhas premissas, e aí eu estou verificando que o meu projeto, por exemplo, eu estou fazendo o meu projeto, eu estou à espera que aqui no máximo vai deformar 2, 3, 4 milímetros. No meu projeto, no papel. É importante depois que eu tenha meios para monitorar a vizinhança para certificar se isso realmente está acontecendo ou não. Porque depois entra as incertezas do solo, nível freático, tipo de solo, uma série de coisas que às vezes estão sendo consideradas no projeto e na realidade não acontece. O monitoramento é tipo, coloco umas marcações assim, muito simples para quem não é tão técnico, são marcações que a gente coloca, por exemplo, num pilar e nós vamos verificar se esse pilar está recalcando ou não. Por exemplo, é uma forma de nós verificarmos, por exemplo, no meu condomínio eu tenho uma série de marcas topográficas, que aí aparece o pessoal lá com aqueles equipamentos de topografia, em que ele puxa uma série de pontos desde o exterior do condomínio e vai verificar pontos estratégicos dos pilares do condomínio, se eles estão mexendo ou não. Porque aí a questão é, quando eu estou fazendo uma escavação, isso pode provocar assentamentos nos pilares e quando isso acontece pode criar patologias, problemas na estrutura. Imaginem que você tem esta estrutura, se este pilar deformar mais, provavelmente a estrutura ela vai começar a fissurar, ou vai ficar torta, vai empenar. Isso acontece. Portanto, isso é uma das preocupações. E depois também tem a questão da forma como, por exemplo, a estação é escavada. Por exemplo, no caso, o mais comum é, os caras fazem as paredes de contenção e depois eles vão escavando sequencialmente e vão colocando o que nós chamamos de tirantes nessas paredes. E, por exemplo, esses tirantes normalmente eles são provisórios porque eles estão a invadir a própria vizinhança, não é? Portanto, por isso é que eles são provisórios, porque depois de fazer a escavação, eles travam a parede para poder escavar um pouco mais e a parede não mexer. Mas como eles são provisórios, depois eles são desativados quando eu chego ao limite da minha perfuração. Mas, por exemplo, essas perfurações, se não se tiver cuidado, elas são injetadas, são longas, e essas perfurações elas podem ser também motivos de interferência na vizinhança. Eu já tive casos
Eu não vi, mas me contaram, e o cara calculou errado a perfuração e foi entrar na garagem do vizinho. Aí o cara estava a dar injetar cimento e eu estava a injetar, era o carro do vizinho.